Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa República, o seu programa de debates e entrevistas que vai ao ar todas as segundas-feiras às 7h30 da manhã na TV Pantanal, canal 22. E depois disso, o programa fica disponível a qualquer momento no nosso canal do YouTube e no site nossarepublica.com.br. É com grande satisfação que iniciamos mais uma edição, recebendo hoje a Defensora Pública Geral de Mato Grosso, Luziane Castro. Vamos tratar das condições do sistema prisional, a polêmica questão dos mercadinhos nas unidades, os desafios da ressocialização. Vamos tratar também das ações da Defensoria Pública em prol da população em situação de rua, a importância do ambulatório trans, o impacto do projeto Meu Pai Tem Nome, esse mais um debate sobre a defesa dos direitos humanos. Defensora Luziane de Castro. Defensora Geral, muito obrigado por sua presença aqui no Nossa República, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é sempre muito bom falar sobre a Defensoria Pública, é um prazer estar aqui participando pela primeira vez, dessa entrevista aqui com vocês. Doutora Luziane, muita gente fala e defende a tese de que o sujeito que está preso não deve ser tratado com carícias, vamos dizer assim, né? Fala-se muito em bandido bom e bandido morto, que essa coisa de ter mercadinho para atender presidiário mordomia, que não pode ser assim, enfim. Há uma tendência de uma parte da sociedade de radicalizar contra esse cidadão que cometeu o crime, às vezes crime até bárbaro, como acontece muito, né? Mas que tem direito. Eu queria que a senhora avaliasse essa situação sob a ótica da Defensoria e da Constituição brasileira. O que a gente sempre fala é a nossa Constituição, embora se pregue muito a questão dessa frase tão famosa que você mesmo disse, do bandido bom é bandido morto, de que são pessoas que têm que ser simplesmente jogadas dentro do sistema, viver em condições totalmente subhumanas, mas a Constituição, ela prevê algumas coisas, ou seja, nós temos ali como uma base para o sistema penal o que a gente chama de ressocialização. Essas pessoas, por mais que se queira que haja uma pena de morte, por mais que se defenda a prisão perpétua, é um sistema que não é previsto no nosso ordenamento jurídico. Isso daí a Constituição ela não permite, está lá, na base da nossa Constituição, isso é vedado, artigo 5º. Não tem como isso ser implementado no nosso país. Essas pessoas, elas têm um tempo para poder cumprir, pagar por aquele crime que elas praticaram. E após esse tempo, elas vão retomar para suas vidas normais. Então, elas voltam para o convívio em sociedade. Não tão normal assim, Porque depois que se passa por um processo de encarceramento, é muito difícil você falar que a pessoa vai voltar na sua vida normal. Mas ela vai voltar para o convívio em sociedade. Então, a lei de execução penal, ela prega e preza para que essa pessoa, ela seja o que a gente fala ressocializada. Alguma coisa aconteceu, houve algum desvio, houve algum erro no meio do caminho, mas ela vai ter que voltar para essa mesma sociedade, essa sociedade que ela atacou de alguma forma praticando um determinado crime. Então, a ideia é que ela seja ressocializada. E quando a gente tem essas condições totalmente desumanas, não só materiais, mas assim, sob vários aspectos, não apresentando oportunidade de trabalho, delas entenderem que há sim uma possibilidade de um caminho diferente daquele que se vivia anteriormente, isso daí não vai acontecer, E o que eu falo, e eles passam essa experiência lá dentro das unidades prisionais e acabam voltando muito pior, o que a gente não pode deixar que aconteça, Porque, como a gente falou, tem que haver essa ressocialização e há caminhos para que essa ressocialização seja construída dentro das unidades prisionais. Pois é. Que caminhos seriam esses, doutora? Porque, assim, tudo que a gente ouve, e a senhora testemunhou isso agora, é que o presidiário
o detento ele vai para uma verdadeira escola do crime, uma faculdade, né? Quando entra num presídio, acaba aprendendo mais coisas e falta o Estado trabalhar a cabeça desse sujeito, falta o Estado tentar mostrar para ele uma outra perspectiva de vida. O que falta o Estado fazer para efetivamente ressocializar o presidiário? A gente não pode falar isso Estado como um entendimento de ente, né? Não. Na verdade, quando a gente falar Estado, a gente está falando aí de vários atores. Porque quando a gente fala de sistema prisional, a gente tem ali vários atores no sistema de justiça atuando. Então, não posso dizer simplesmente que é uma responsabilidade do Estado, sob o entendimento que seria o governo do Estado que não faz isso, não. Não é nesse sentido, é no Estado enquanto instituição responsável de gestão da sociedade. Só com o objetivo de esclarecer, porque às vezes acabam, né, a gente faz uma fala e de repente eles falam, não, está falando que a responsabilidade é do Estado, não. Né? A gente tem que colocar esses agentes para poder atuar efetivamente ali dentro do sistema prisional. Cada um cumprindo o seu papel. A gente tem o papel do Poder Judiciário, a gente tem o papel do Ministério Público, tem o papel importantíssimo da Defensoria Pública, que faz a defesa dessas pessoas, e que às vezes vem criticar, né? Por que tem que defender bandido? Não, a gente não está ali para poder defender bandido, a gente está ali para que haja efetivamente o sistema de justiça opere, porque a pessoa ela é acusada, ela tem alguém para poder julgar e a gente tem a Defensoria Pública. Nós temos vários mecanismos que podem ser ofertados. O estudo dentro das unidades prisionais, a questão da educação, que é um ponto que a gente questiona tanto, né? A educação ela é extremamente importante, ela transforma vidas, ela muda realidades, porque ela muda as pessoas. E são as pessoas que constroem tudo isso, que fazem as coisas. Então, o foco na educação é extremamente importante. Então, sim, né, o Estado colocar dentro da estrutura das unidades prisionais salas e a gente conseguir trazer professores para poder dar aula para essas pessoas. A oportunidade de trabalhos também, né, porque um dos grandes problemas é quando sai dessa unidade prisional, ele não é aceito pela sociedade. A dificuldade que se tem quando você tem lá, né, essa ficha, né, os seus antecedentes criminais, para você conseguir uma ocupação, alguém que efetivamente acredite em você, que você quer buscar um caminho diferente, normalmente a sociedade acaba marginalizando essas pessoas, né? O que é diferente, eles são marginalizados. Então, dando essa oportunidade para essa pessoa começar a trabalhar ainda dentro da unidade prisional, ela é extremamente importante. A gente tem desenvolvido várias ações aí buscando soluções extrajudiciais de conflitos. Então, nós temos círculos de paz, né, que é um trabalho que foi muito feito pelo Tribunal de Justiça nos anos anteriores, e tem ali equipes que são treinadas e capacitadas para isso. A gente tem a justiça restaurativa, ou seja, nós temos uma série de modelos de ações que podem ser desenvolvidas, e a Defensoria Pública vem desenvolvendo isso, né? Em algumas unidades prisionais, os nossos defensores, eles estão um trabalho da questão da justiça restaurativa que é extremamente importante, onde a pessoa, ela consegue ter a clara compreensão do dano que ela fez àquela outra pessoa, né? Então, assim, são muitas coisas que precisam ser trabalhadas, sem sombra de dúvidas, mas a gente tem caminhos, e é isso que a Defensoria Pública defende. E uma coisa que é essencialmente importante é que essa pessoa sinta que ela não está abandonada ali dentro. Então, quando a gente fala do atendimento a essa pessoa presa, é proporcionar que ela entenda que, mesmo ali, encarcerado, dentro de uma unidade prisional, ela está sendo atendida pelo Estado, e aí a gente, no caso, fala do Estado de Defesa, que é a Defensoria Pública para os pobres, que tendem a ser os mais marginalizados, né, porque as condições não são iguais, e a gente sabe disso. Então, se você é negro, se você é pobre, as suas condições são bem mais difíceis do que em outras situações. E a senhora tocou num assunto que me parece que, quando eu falo da responsabilidade do Estado, sim, são todas essas instituições, Justiça, Ministério Público, Defensoria, o Executivo, o Sistema Penal, o Sistema Prisional, etc.
que precisa ter um objetivo comum, que é ressocializar efetivamente essas pessoas, fazer com que elas mudem de perspectiva, quer dizer, e aí a educação, a senhora deu um exemplo importante, que a educação realmente transforma aqui fora e lá dentro, né, com certeza, mas isso não é efetivamente feito na prática, né, no dia a dia dos presídios, das penitenciárias. É nesse sentido que se fala muito da ausência do Estado. O Estado hoje, e aí eu não estou me referindo ao governo do Estado especificamente, mas hoje o que a gente observa é a sociedade ampliando, aprofundando essa discriminação, aprofundando esse fosso que existe entre as pessoas chamadas pessoas de bem e aquele que cometeu um crime. E daí surgem, claro, essas teses de pena de morte, de prisão perpétua, de outras violências, né? Inclusive teses de extermínio, a gente ouve. O sujeito, quando pratica algum crime na rua, se houver a possibilidade, ele é exterminado, né? Parece que os velhos esquadrões da morte retornando aí de uma certa forma. Então, eu estou colocando isso, quer dizer, de que maneira a Defensoria, que é uma instituição que tem um valor extraordinário, que tem uma visão social e importante de como defender a cidadania, o que pode ser feito, além do que já é feito, para melhorar essas condições? Estou falando até em termos de legislação, né? De ter no Congresso Nacional quem defenda algum tipo de trabalho que possa resultar aí, por exemplo, na educação daquele que está preso. A gente tem desenvolvido várias ações, nós já estamos desenvolvendo. Aqui, especialmente junto à Assembleia Legislativa, todos os projetos de lei que tramitam ali, que são de interesse, né, do público-alvo da Defensoria Pública, a gente costuma enviar notas técnicas, a Defensoria Pública participa das audiências, aí falando com o foco dos nossos legisladores, né? A Defensoria Pública sempre se faz presente em todas as audiências públicas, debatendo junto com a sociedade, junto com a comunidade sobre esses temas. A gente tem realizado, como eu falei, junto a algumas unidades prisionais, eu não posso dizer todas, mas a gente está buscando a implantação dessa justiça restaurativa, que é um modelo que a gente entende como extremamente viável para a recuperação, para o entendimento, né, e para a melhoria da condição, até como pessoa, né, dessas pessoas que praticaram crimes e que estão ali nas unidades prisionais. A gente busca o fortalecimento desses círculos de paz, então assim, e principalmente o próprio atendimento a esse cidadão, eu vejo como uma situação extremamente importante, que era uma coisa que nos angustiava muito. Até 2024, a Defensoria Pública não estava presente em todas as comarcas. Então, dessa situação, aí a gente fala mesmo de ausência do Estado, a gente não tinha um atendimento para as pessoas presas em todas as localidades, porque onde eu não tenho defensor, essa pessoa ela não é atendida. Infelizmente, ela não era atendida. Então, o que acontecia? Às vezes ele ficava lá esquecido, tinha excesso de pena, tinha uma série de situações e ele se sentia literalmente abandonado, né? Então, assim, a própria chegada da Defensoria para o atendimento efetivo, e nós priorizamos muito aqui no estado de Mato Grosso, que todas as localidades onde tem unidades prisionais tenham um defensor efetivo ali, lotado, e fixo naquela localidade, justamente por conta da importância da presença do defensor nessa unidade prisional. Doutora, a gente viu nesse episódio dos mercadinhos e de algumas fiscalizações, de algumas visitas que foram feitas por instituições públicas que tratam da questão prisional, a gente viu, advogados principalmente, né? A gente viu ouviu denúncias e relatos bastante dolorosos, como a alimentação dos presos receber alimentação em sacos de plástico, comer com a mão, 12 presos numa cela, só 4 colchões. A gente ouviu também coisas de uma escova de dente para 10,
coisas dessa natureza. É um tratamento, obviamente, subhumano, né? E que o cidadão, quer dizer, entende que é certo, que eles têm que passar a ser tratados como bicho mesmo. Mas isso, a senhora já disse aqui, isso não vai recuperar ninguém, né? Isso não vai atender esse propósito. E eu queria que a senhora falasse como é essa realidade. A senhora confirma essa situação, esse tipo de denúncia que vem sendo falado aqui fora? Eu gostaria até de ressaltar, Mauro, que na verdade era uma situação, alguns casos, a Defensoria Pública já tinha identificado isso já há algum tempo. Desde 2023, mesmo não estando em todas as unidades prisionais, a Defensoria Pública ela tem um grupo de atuação estratégica do sistema prisional. E esse grupo de atuação estratégica ele começou a realizar inspeções nas unidades prisionais, principalmente no tocante à violação de direitos humanos. Práticas de tortura, né, e práticas de alguns atos ali realmente ferindo a questão dos direitos humanos dessas pessoas encarceradas. Então, a gente já tinha aí alguns relatórios. Nessas inspeções, não se fazia esses levantamentos tanto estruturais, mas especialmente voltado para violações a essas pessoas, né? Então, a gente identificou muitas situações realmente de tortura, de agressões que essas pessoas sofriam, de problemas, alguns problemas que eram identificados com relação também à alimentação. Então, isso tudo já vem sendo notificado com relatórios e dessas inspeções, o resultado dessas inspeções desde 2023. Agora, no ano de 2000... acontecendo, doutora, desculpa, porque essas situações continuam se repetindo nos nossos presídios? Especialmente a questão da tortura, por conta dessas visitas, que inclusive as inspeções passaram a ser acompanhadas também pelo Poder Judiciário, especialmente no tocante às torturas, nós tivemos uma redução bastante significativa. Porque essas inspeções, elas iam para as localidades, para as unidades, totalmente em sigilo. Então, eles chegavam lá, eram defensores públicos, juízes, servidores, que têm autorização de entrar nas unidades prisionais, sem nenhuma comunicação prévia. Então, realmente, eram visitas de surpresa. E visitas de surpresa você pega, normalmente, a realidade como ela é, e não aquela realidade maquiada em visitas pré-agendadas, né? A mesma coisa de você receber uma visita em casa. Você, se vai receber, você normalmente prepara a sua casa. Quando você não sabe que a visita vai chegar, a sua cama tá toda, né, bagunçada, a sua sala tá desorganizada, porque o dia a dia normalmente não é tão simples. Então, sim, essas situações especificamente de violação de direitos humanos, nós conseguimos, a partir dessas inspeções e desses relatórios, dessa atuação bastante incisiva, sim, nós não temos hoje relatos dessas violações. E aí, o que surgiu aí, essa polêmica do ano de 2025? Né? A partir da lei, né, que fez uma série de alterações para o sistema prisional, especificamente o fechamento dos mercadinhos. Houve uma grande movimentação do próprio Poder Judiciário, que realizou várias visitas em todas as unidades prisionais e fizeram os juízes, que são os juízes responsáveis pelas unidades prisionais, fizeram esses relatórios, por determinação, inclusive, do próprio Tribunal de Justiça. E fizeram esses relatórios. Isso que você falou, eu recebi, né, como defensora pública geral. Encaminhei também para os defensores para que fizessem também as considerações, manifestações e verificar como que estava o andamento nessas unidades. E isso que você falou foi constatado pelos juízes, pelos magistrados que fizeram essas visitas. Então, sim, escovas que não atendiam o mínimo da qualidade, ou seja, você escovava uma vez e ela já estava totalmente inadequada. Algumas situações de comida realmente ruim, com reclamações, com várias reclamações. Algumas foram efetivamente constatadas pelos magistrados ou magistradas que fizeram essas inspeções, constatadas assim de olhar mesmo a comida, de experimentar a comida, outros não, né? Outros só pegaram alguns relatos de alguns presos. Então, a polêmica toda em cima do mercadinho, por que a Defensoria Pública agiu naquele momento? Porque o Estado não estava conseguindo atender todas as necessidades. E nós não atuamos, e eu enfatizei muito isso à época e enfatizo até hoje, nós não fizemos ações para o retorno dos mercadinhos em todas as unidades prisionais. E por que nós não fizemos isso?
Nós fizemos somente naquelas unidades que esses mercadinhos eram gerenciados pelo Conselho da Comunidade. E o Conselho da Comunidade, nós temos integrantes desse conselho que são membros do Ministério Público, membros da Defensoria Pública, membros do Poder Judiciário, ou seja, você tem ali até membros da Ordem dos Advogados do Brasil que integram esse Conselho da Comunidade. Então, tem pessoas da comunidade, né, pessoas que integram o sistema de justiça que formam esse Conselho da Comunidade. Então, esse mercadinho, ele era gerido pelo Conselho e toda a renda dele, todo o suposto lucro, era todo revertido para a própria unidade prisional. Ou seja, era um modelo que funcionava. Ele não estava ali para poder fazer o trabalho ou servir a uma facção, como foi trabalhado na época por conta do fechamento dos mercadinhos. Mas, reafirmo aqui, nós só atuamos naquelas localidades que nós identificamos que esse mercadinho ele era gerido pelos conselhos das comunidades. Então, nessa situação, a Defensoria Pública interviu, que não foi em todas as localidades. Existe outro tipo de gestão sobre esses mercadinhos, mas isso a senhora responde logo depois do intervalo comercial. Hoje precisamos conversar sobre algo muito sério e que exige nossa atenção imediata. Os hospitais do nosso estado estão lotados e vidas estão sendo perdidas por conta do mosquito transmissor da dengue e chikungunya. Mas juntos podemos mudar essa história. A solução para esse grave problema está em nossas próprias mãos. Por isso, é hora de agir. Retire água parada de vasos, de plantas, garrafas, pneus e outros objetos. Mantenha lixeiras, caixas d'água e piscinas cobertas. E, por fim, limpe calhas e os entulhos do quintal. Essas atitudes salvam vidas. Então, vamos juntos proteger nosso povo. E lembre-se, se você ou alguém próximo sentir febre alta, dores no corpo ou perceber manchas na pele, procure imediatamente uma unidade de saúde. Onde existe cuidado e consciência, o perigo não se cria. Governo de Mato Grosso. Não sai daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta essa semana conversando com a Defensora Pública Geral, Luziane Castro. Doutora, eu deixei no último bloco uma questão que era se existiam mercadinhos geridos por facções ou por os próprios presos, presidiários, que não fossem geridos pelas comunidades, como a senhora informou. Na verdade, eu tenho conhecimento da existência de outros modelos, mas quais são esses modelos, não. A Defensoria Pública ela atuou, como eu falei, firmemente naqueles onde os conselhos da comunidade faziam a gestão. Eu não tenho conhecimento de quais são esses modelos. Desconheço de mercadinho que esteja sob controle de facção, né? Existe, até porque ali é um espaço público, então existe uma forma de gerenciamento mínima ali da unidade prisional. Mas eu não tenho como falar aqui para você, olha, tal localidade é gerido dessa forma, tal localidade é gerido dessa forma, isso eu não tenho essa informação. Tenho conhecimento de existência de outros modelos, mas não tenho como relatar quais são esses modelos. Eu perguntei porque esse assunto esses argumentos foram muito utilizados, né, na defesa do fechamento dos mercadinhos, que são as facções explorando familiares de presos, etc. Mas, para você admitir isso, teria que admitir também a conivência de servidores públicos, de agentes penais, etc., porque não tem como um preso, uma facção, gerenciar, ser dono do negócio dentro do presídio, sem essa conivência, não é verdade? Exatamente. Então, assim, eu não tenho conhecimento, como eu falei, não tenho mesmo, mas nós defendemos aquele modelo que nós entendemos como sendo correto. Então, aonde havia um modelo, e assim, claramente, pela manifestação dos meus colegas defensores que ajuizaram as ações, eles falaram, aqui a gestão funciona,
Aqui a gente tem, claro, né, porque existe todo um controle por parte do Conselho da Comunidade e todos os recursos estão beneficiando a própria unidade prisional. Então, assim, realmente era um modelo eficiente sob essa ótica e principalmente na busca de condições mais adequadas para essa pessoa encarcerada, para essa pessoa presa e principalmente melhoria do espaço que eles estavam ali, com o efetivo controle da comunidade, né? Agora, o Estado tem a obrigação, por exemplo, de manter algumas coisas. Eu vou citar aqui alguns itens que são obrigatórios em qualquer casa, em qualquer lugar, até nos presídios, na minha visão. Toalha de banho, escovas de dente, sabonetes, quer dizer, material de higiene básico que seja, né? Isso é fornecido pelo Estado, é obrigação do Estado, ou a família que tem que prover aquele que está preso desses materiais? O Estado, ele fornece, aqui o Estado de Mato Grosso, ele fornece esses itens, né, não a toalha, mas assim, a escova de dente, pasta de dente, material para limpeza, né, que também foi outro ponto que foi bastante questionado, da qualidade desse material de limpeza, sabonete, itens mínimos e básicos para a questão da higiene pessoal e higiene do espaço lá da unidade prisional. Os demais itens, aí sim, né? Aí isso daí é a família que vai providenciar esses demais itens. A toalha, inclusive. Uhum. Muito bem. A gente já falou no primeiro bloco que a tendência é que essa precariedade nos presídios, esses maus tratos, esse não respeito aos direitos humanos, acaba proporcionando um aumento na reincidência criminal. E eu queria saber o seguinte: já existe algum estudo nesse sentido pela Defensoria ou por alguma instituição de justiça que avalia essa condição dos presídios e relaciona a reincidência com a violência dentro dos presídios? Mauro, eu não tenho conhecimento. A Defensoria Pública ainda não está fazendo esse estudo, né? Como eu falei, a gente está em grandes processos aí de crescimentos institucionais. Até 2024, o fato de não estar presente em todas as comarcas e não fazer o atendimento para essa população nos impossibilitava de qualquer análise, né, de dados, porque eu não tinha sequer acesso a esses dados. Hoje, a Defensoria Pública, presente em todas as comarcas, nós implantamos também, porque uma das coisas que nós avançamos bastante foi na parte tecnológica, nós implantamos um sistema que a gente chama de sistema solar. Então, hoje eu tenho um controle real de todas as pessoas que são atendidas pela Defensoria Pública no estado de Mato Grosso. Inclusive, eu tenho essas informações em tempo real. Eu posso entrar hoje, agora, aqui no sistema, e eu tenho a identificação de quais pessoas foram atendidas em todas as localidades, inclusive as visitas que são realizadas nas unidades prisionais, quais os presos que foram atendidos e os encaminhamentos que foram realizados nesse atendimento. Então, agora, a gente está justamente nesse momento de começar a trabalhar essas informações. Esse sistema ele começou efetivamente a operar desde junho de 23, né? Então, foi um trabalho que nós fizemos também na nossa administração de implantação, né? Até porque hoje é fato, né? Quem tem dados é rei, né? Hoje, na verdade, o grande tesouro aí, né? O que se fala é a informação. Então, a gente passou efetivamente a ter esses dados e agora a gente está entrando justamente nessa nova etapa. Temos alguns sistemas que são importantes, né? Nós criamos um projeto chamado Alerta 180, né? Que aí é uma outra vertente. A gente fica fazendo monitoramento de pessoas que estão presas há mais de 180 dias. Pessoas que estão com processo em aberto, processo em andamento, então ele está ainda respondendo a um processo criminal, né? Está ali provisoriamente e ele ainda não teve um andamento, uma resolução desse processo. Então, a gente faz esse monitoramento dessas pessoas. Um próximo passo vai ser justamente esse trabalho que você está falando, a identificação da reincidência, né, de quantos processos a pessoa teve, quantas ações, ou saiu, se retornou, se não retornou, porque agora eu tenho uma base de dados confiável dentro do sistema da Defensoria Pública. Com relação a outros órgãos, eu não tenho conhecimento aqui no estado de Mato Grosso de realização desse tipo de pesquisa.
Eu falo, pô, o judiciário tem esse controle, quer dizer, um estudo nesse sentido, o sistema prisional mesmo, para poder identificar um pouco melhor se determinada atitude dá certo ou dá errado, porque assim, há muita conversa em torno da segurança pública, em torno do sistema prisional. Uma das teorias que são uma das teorias conversadas aí no boca a boca é justamente o fato de que o sistema prisional não recupera ninguém, e o cara sai, volta a assaltar, a usar droga, a traficar, enfim, faz parte de facções criminosas, e isso vem criando uma animosidade ainda maior. Já existe um preconceito secular em relação àquele que é preso, né? Mas existe também um acirramento cada vez maior dessas conversas, desses sentimentos, um afloramento desses sentimentos que são justamente mais no sentido da vingança do que no sentido da justiça, né? A gente tem visto muito isso na sociedade, na manifestação, inclusive de parlamentares, de gente que tem representação popular, nas redes sociais, enfim, é muito grande, muito crescente essa coisa do ódio contra determinadas pessoas e contra, principalmente, aqueles que cumprem pena. Existe uma perspectiva de um trabalho da Defensoria no sentido de esclarecimento, no sentido de conscientizar a população de que o preso, com a prisão, já está sendo punido, porque me parece assim, que perder a liberdade é o máximo da punição, né? Quer dizer, alguém que perde a liberdade por um determinado tempo sofre muito, porque é um bem, né, extremamente precioso para qualquer ser humano. E não existem outras penas maiores do que a perda da liberdade, né? E aí, como é que tem uma ação que possa ser feita, educativa, um debate que possa ser feito com a sociedade, que saia desse cunho político e entre no cunho da formação das pessoas, de dar uma visão mais humanista dessa situação? O foco da nossa campanha agora, no segundo semestre, vai ser justamente essa área criminal, né? A Defensoria Pública teve um fortalecimento maior nas suas ações de mídias, né, e também de comunicação. E o segundo semestre, a campanha já está sendo preparada, e o foco é um pouco isso, e se fosse com você, e se fosse... Aí é o oposto, né, que às vezes não questionam, mas e se fosse com você? E se matassem alguém da sua família, e se não sei o quê? E se alguém da sua família fosse acusado injustamente? E se fosse com você, né? Como que seria esse sentimento? Porque a gente pega muitas situações assim. E por isso que a gente defende muito a presença da Defensoria Pública nas unidades prisionais. A gente já pegou casos de pessoa que estava ali injustamente porque foi o irmão que praticou o crime e deu a identidade dele. A gente já pegou pessoa que estava com processo, na verdade só foi preso em flagrante, e o processo nem existiu. São tantas situações que a gente já pegou, e às vezes a pessoa fica lá 30 dias, fica lá 6 meses, fica lá 1 ano. A gente já pegou o caso de 1 ano aqui no estado de Mato Grosso, que a pessoa foi literalmente esquecida, e aí ela viu, a Defensoria Pública está aqui atendendo, pediu para ser atendido, o defensor atendeu, identificou a necessidade dele, procurou o processo em outro estado e verificou que havia um erro, e aquela pessoa estava sendo presa no lugar de outra pessoa. Então, assim... Quer dizer, a justiça também ronda os presídios. Sim, muito, né? Não tem como. Então, a gente vai justamente, isso que você falou, desse foco de fazer uma campanha mesmo, trazer essa sensibilização do outro lado da moeda, né? Nós sabemos que vai ser um desafio muito grande, né? Vivemos em uma sociedade bastante conservadora, em que, infelizmente, essa questão polêmica de relegar ou de deixar essas pessoas em último plano, e aquilo que você falou, a liberdade, ele é o nosso segundo maior bem. O primeiro maior é a vida,
após a vida é a liberdade, né? Como você falou, fere muito, né? Você não ter a violação do seu direito de ir e vir, e liberdade em todos os sentidos, porque a pessoa, quando está ali encarcerada, ela perde a liberdade em todos os sentidos. Doutora, em relação a essa atuação institucional da Defensoria, principalmente nesses casos de defesa da pessoa, dos direitos humanos, dos direitos das pessoas, direitos constitucionais, a gente não tem a menor dúvida. E a gente vê a Defensoria indo além. Por exemplo, na questão de participar do mutirão Pop Rua do Judiciário Mato-Grossense, de ter uma atuação importante com aquelas pessoas que vivem nas ruas e, aliás, vêm sendo vítimas de assassinatos, assim, 4 em 17 dias, a gente fica meio chocado, né? E ver gente esclarecida, gente que tem uma condição de conhecimento, que deveria ter um mínimo de civilidade, e perde a cabeça e dá um tiro numa pessoa absolutamente doente, que está numa situação de rua extremamente vulnerável. A gente vê a atuação da Defensoria em outras áreas, como é o caso das comunidades LGBTQIA+, quer dizer, de estar atento aos direitos dessas pessoas, de respeitar as diferenças e de proteger as pessoas que são reiteradamente violentadas, no sentido, agredidas, no sentido da sua própria existência, né? O que leva a Defensoria a assumir essas causas e tomar para si a defesa, né, dessas pessoas? É a razão da nossa existência, Mauro. Não tem como dissociar o trabalho do defensor. Nós somos uma instituição que foi criada pela Constituição para a defesa da população vulnerável, né? E, assim, historicamente, essa população vulnerável, até ela chegar dentro de um gabinete, numa instituição, imagine a população de rua. Como que ela vai bater numa porta, ela entra num prédio público, ela não se vê ali dentro daquele prédio público. Então, assim, a gente vem defendendo nos últimos anos que o defensor, ele tem que estar ali, ele tem que estar na base, ele tem que estar junto das pessoas. Inclusive, eu estava fazendo uma visita nesses 2 últimos dias lá na gleba Santo Expedito. Eu estava lá em Cláudia, visitando uma gleba dentro de um assentamento, conversando com essas pessoas, identificando essas necessidades. Então, historicamente, a gente está ao lado dessa população vulnerável, seja a população de rua, seja a pessoa encarcerada, como você falou, seja LGBTQIAPN+, seja a mulher em situação de violência, são muitas bandeiras, né? Pessoas com deficiência, né? A gente tem um trabalho bem interessante com os catadores de recicláveis, enfim. O foco da educação também, nós temos aí uma atuação estratégica na área de educação, voltada para a preocupação da criança, né, para que ela esteja realmente na escola, o adolescente também, né, esteja na escola. Então, assim, por que isso? Porque é o que faz brilhar os olhos da nossa instituição. Né? Pois é. Só desculpe interromper, mas porque, assim, a gente entende, claro, o dever constitucional de agir, mas a Defensoria age, cobra do Estado providências, quer dizer, vamos pegar a questão dos moradores de rua. Não tem uma solução nunca. A gente está vendo só aumentar, né? E a gente não vê o poder público agindo no sentido de tirar essas pessoas da rua. Não é tirar para mandar para outra cidade, colocar no ônibus e sair daqui. Não é para higienizar a cidade, mas para tratar essas pessoas, para dar condições de vida, de recomeço para cada uma delas. A gente não vê. A gente vê algumas iniciativas de igrejas, de entidades beneficentes, mas a Defensoria age juridicamente no sentido de cobrar ou de estabelecer com o Ministério Público uma ação mais efetiva para que tenha uma política pública, seja do município, seja do Estado, para resolver essas questões, porque na rua a gente vê tudo, quer dizer, as pessoas estão doentes, ninguém é morador de rua por opção. Olha, eu vou morar na rua agora porque eu acho bonito.
não tem isso, que essas pessoas estão na rua porque foram vítimas das drogas, perderam família, perderam tudo, perderam contato, enfim, e vivem numa condição realmente muito difícil, né? Sobrevive, né? Não vive, sobrevivem, e embora agora estejam sendo mortos, inclusive, nas ruas da nossa capital. Tem essa ação jurídica contra o Estado, contra a prefeitura, no sentido de, olha, tem que providenciar, tem que resolver? O foco, quando a gente fala de população de rua, a gente teria a questão da violência estatal, né, que normalmente acontece por parte, né, de alguns policiais. Isso a gente já detectou em rondas do nosso grupo de atuação, que faz a defesa dessas pessoas em situação de rua. Então, sim, nós já fizemos notificação. A gente busca inicialmente um diálogo, é óbvio, né, a gente tenta resolver as situações amigavelmente, parte para uma notificação, e não se resolvendo, parte-se para uma ação judicial. Tá? Inclusive, na Defensoria Pública, agora, eu acabei de apresentar a criação de um núcleo de direitos humanos, né? Porque os defensores que integravam esse grupo de atuação estratégica, eles são voluntários, então eles têm os encargos dele em outras atribuições e acabam fazendo esse serviço a mais. Eu não tenho hoje defensor que está lotado em um núcleo e que faz a defesa direto dessa população. Então, eu acabei de propor para o Conselho Superior da Defensoria Pública a criação do Núcleo Estadual de Direitos Humanos aqui na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Porque aí sim, né, a gente vai sair das notificações e começar a fazer esse ajuizamento de ações, como você está colocando. Se houver a necessidade, a gente vai ter uma atuação efetiva com a presença, com a existência desse Núcleo de Direitos Humanos. Essa matéria já está no Conselho Superior, e a gente pretende que isso seja criado ainda agora no primeiro semestre. Mas, de qualquer maneira, sempre que se tem alguma manifestação, né, como eu falei, como houve esse caso da morte desse morador de rua, nessa situação bastante polêmica que aconteceu recentemente, a Defensoria Pública está acompanhando essa investigação, está acompanhando esse processo para que haja punição, da mesma forma como se cobra a punição, né, para as pessoas que estão ali em situação de rua, se praticarem algum crime, a gente também vai estar cobrando, né, que essa pessoa que praticou o crime contra o morador de rua, contra essa pessoa em situação de rua, que ela responda devidamente. Então, assim, nós temos várias ações, mas como falei, o grupo hoje, ele é um grupo, ele faz um trabalho a mais, né, ele tem as suas atribuições, os defensores e defensoras têm as suas lotações originárias e fazem esse trabalho a mais. Então, assim, a gente não consegue ainda fazer uma ação coordenada, como você está sugerindo, e que efetivamente a Defensoria vai passar a fazer com a existência do Núcleo de Direitos Humanos. Eu vou ter que ir para mais um intervalo, e a gente vai tratar, para não deixar de fora, dois temas que eu reputo a maior importância. Primeiro, a questão da mulher, né, da violência contra a mulher, que a gente vê que a Defensoria tem uma atuação, uma militância importante nesse sentido, e também em relação à família, aquele projeto Meu Pai Tem Nome, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Olha, não canso de falar o tamanho do orgulho do nosso Mato Grosso. Já reparou que tem asfalto novo para todo lado? Até o fim do ano, 6.000 quilômetros serão entregues. Sem contar na duplicação da BR-163, que está a todo vapor. Mais de 100 quilômetros foram finalizados. E até o final de 2026, todo o trecho de Jangada a Sinop vai estar em obra. Imagina isso, gente. Orgulho também na saúde. Aqui no nosso estado, 6 grandes hospitais estão em construção. 2 na capital e 4 no interior. Sem falar no programa Ser Família, que tanto cuida da nossa gente. Na educação, saímos das escolas de lata e saltamos da 22ª para a 8ª posição no IDEB. Hoje, os alunos têm material didático igual ao dos melhores colégios particulares e fazem intercâmbio para a Inglaterra com tudo pago. E a nossa polícia, hein? Segue empenhada e hoje afirmamos que Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. E não é só isso. As contas do Estado estão em dia
e hoje temos a segunda menor taxa de desemprego do Brasil. É tanta coisa que dá gosto falar. Que orgulho do nosso Mato Grosso. Não saia daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com a Defensora Pública Geral, Luziane Castro. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a questão da violência contra a mulher, né? Nós já estamos aí nos aproximando de agosto, o ano passa voando, né? Mas nós já estamos aí maio, junho, julho, já vem agosto, que é o mês em que a gente trata institucionalmente desse tema. E a Defensoria tem uma atuação forte também no propósito da proteção da mulher. Como é que é esse trabalho? Que tipo de resultado a gente pode esperar ou já está acontecendo? Está tendo? Um dos grandes focos de atenção da Defensoria Pública é, sem sombra de dúvidas, essa atenção à mulher em situação de vulnerabilidade, né? A mulher em situação de violência. Nós temos um núcleo especializado aqui em Cuiabá e uma outra ação que nós fizemos é criar um núcleo especializado para o estado de Mato Grosso. E eu explico para você. O que acontece? A Defensoria Pública, em várias localidades, eu só tenho um defensor atendendo. E por que eu tenho um defensor atendendo? É uma comarca que eu tenho um juiz e um promotor. Então, a gente tem lá um defensor para poder fazer o atendimento. E quando tem uma situação de violência doméstica, esse defensor ou essa defensora, ele acaba atendendo a primeira pessoa que bate na porta dele. E, via de regra, essa primeira pessoa que bate na porta não é a mulher em situação de violência. Acaba sendo a pessoa acusada, o homem acusado, por conta das audiências de custódia. E aí, aquele defensor ou defensora passa a fazer a defesa do acusado e a mulher fica sem assistência da Defensoria Pública. Então, um dos projetos que a gente também já apresentou é a criação desse núcleo para poder fazer o atendimento da mulher no estado de Mato Grosso. Então, seriam mulheres, e a gente vai estruturar um núcleo, né, com bastante área técnica, especialmente assistência social, psicólogas, que fazem um acompanhamento mais multidisciplinar dessa mulher, para que a Defensoria Pública consiga fazer o atendimento em todas as localidades do estado. Então, isso eu vejo como um trabalho muito importante. A gente vem atuando na questão da conscientização já há bastante tempo. Muitos anos, né? Então, assim, todo mês de março e todos os meses a gente faz campanhas, faz trabalhos, especialmente a gente está nas escolas falando sobre a questão da violência doméstica. Uma coisa que a gente fala muito é de quebra de ciclos de vulnerabilidade, quebra de ciclos de violência. A gente vê que a violência doméstica, ela acaba sendo uma reprodução dentro de casa, porque o filho viu a mãe sendo agredida, o pai agredindo, entende que aquilo ali é normal, né, porque ele conviveu naquele ambiente e ele acaba reproduzindo quando cresce. E nós fizemos um importante estudo que se chamou Observatório dos Feminicídios. Em 2023, a gente fez, 2024, na verdade, a gente fez esse estudo, que foi um estudo de caso de todos os feminicídios que ocorreram em 2023. Justamente para poder entender essas causas, né? Entender por que os feminicídios estão acontecendo e que não param de crescer aqui no estado de Mato Grosso. Que Mato Grosso lidera um ranking nacional de casos de feminicídio, proporcionalmente, obviamente, à sua população, mas é um ranking, um recorde horroroso, né? Assim como é a hanseníase, assim como a gente tem outros recordes que não são tão felizes como é o recorde de produção de grãos e fibra. E isso merece uma atenção especialíssima, né? Sem sombra de dúvidas. Aí a ideia, e uma das coisas que a gente tem sugerido, é começar a trazer esses homens, os acusados, os agressores, quando identificados efetivamente como agressores, para que eles participem dessa conversa, para que eles participem dessa discussão, né? Então, assim, uma das coisas que a gente tem defendido é se voltar ações específicas para os homens, para a gente mudar essa cultura, e infelizmente uma cultura que a gente ainda tem muito arraigada de machismo, né, de cultura de que o homem tem o controle e o poder sobre a mulher. Então, assim,
A gente vem desenvolvendo várias ações, né, como eu citei essa questão do observatório e a questão de palestras, muita coisa voltado principalmente para as crianças, na questão de educação principalmente, e agora com a implantação do nosso Núcleo Estadual de Defesa da Mulher, que a gente tem aí uma perspectiva muito grande de ampliar o atendimento das mulheres no estado de Mato Grosso. Eu acho que as mulheres, elas precisam cada vez mais sentir essa presença, né, ou seja, de órgãos, de instituições que estejam ali para poder fazer a sua defesa, precisam se conscientizar da importância de não aceitar qualquer relacionamento, né, e essa recusa, porque normalmente a mulher ela entra em ciclos de violência, e a primeira é a violência psicológica. Normalmente ela não começa com a violência física, e ela acaba se permitindo esse relacionamento que a gente chama de relacionamentos tóxicos, né? Ela acaba se permitindo ficar nesse relacionamento, de alguma maneira ela fica vulnerável ali naquela situação e ela não entende que está num relacionamento abusivo. Então, assim, esse trabalho também de conscientização da mulher, para que haja um rompimento na raiz, ou seja, no começo, identificou que aquilo ali já se rompa, porque às vezes ela vai criando laços com essa pessoa, e quando ela vai tentar sair da situação de violência, ele já se entende como sendo o proprietário, o dono daquela mulher, e acaba praticando atos muito mais cruéis, né? Então, assim, é realmente um assunto extremamente complexo, assim, porque são muitas vertentes que precisam ser trabalhadas, e eu acredito muito, né? Hoje a gente tem aí um trabalho intenso institucional de vários órgãos estão participando desse debate, muitos órgãos se unindo. O observatório, a gente teve participação de todos, sistema de justiça, órgãos estaduais, todo mundo estava junto, sentado ali, fazendo entrevistas, visitando as casas dos familiares, para poder entender o porquê daquele feminicídio. Então, eu acredito sim, de que a gente vai conseguir mudar esses números. Doutora Luziane, a senhora prestou uma informação que me pareceu extremamente relevante, que a defensoria é procurada normalmente ou prioritariamente por homens que cometem esses crimes, essas violências contra as mulheres, principalmente no interior, onde só tem um defensor. O que acontece com essa mulher vítima de violência? Onde que ela busca amparo quando a defensoria já assumiu a defesa de alguém que cometeu o crime? E entendendo, claro, que a defensoria pública, todo mundo tem direito à defesa, quer dizer, ainda que a pessoa seja criminosa, ela tem direito à defesa. Mas como é que não há uma incompatibilidade? Outro defensor é nomeado para defender aquela mulher ou para representar aquela mulher? Porque, no geral... Sim. Hoje eu não tenho estrutura para fazer isso. E por que eu não tenho estrutura para fazer isso, Mauro? Eu tenho 62 cargos vagos de defensores, né? Quando, em 2024, eu falei para você que a gente não conseguia ainda atender todas as comarcas, é porque eu falo que eu costumo ter um colchão, uma colcha, e muitos buracos que eu vou ajustando os retalhos nesses buracos, entendeu? Eu não consigo cobrir tudo, eu não consigo atender todas as necessidades. O meu mundo ideal... é por falta de concurso público, é por falta de interesse... Hoje é por falta de orçamento. A gente vem dialogando com o governo do Estado, né, e crescemos muito o nosso orçamento nos últimos anos, e estamos crescendo a instituição, mas a gente ainda não conseguiu atingir tudo aquilo que a gente quer, né? Nós entendemos também as limitações do Estado, porque ele não pode simplesmente fazer o aporte de tudo que uma instituição precisa. É um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos, e a gente está fazendo isso. Nós conseguimos crescer 35 defensores, só para você entender, né? Nomeamos 35 defensores nesses 2 últimos anos, e vamos nomear esse ano mais defensores, só que a gente tinha um déficit muito grande de membros na instituição. Então, a gente está tentando e suprindo essas necessidades e fazendo esse crescimento nos atendimentos especializados. Então, por isso, agora em 2025, com a criação do núcleo, eu vou conseguir fazer com que eu tenha defensor para poder atender essas mulheres. Porque, infelizmente, nós não tínhamos condições de fazer isso. Algumas situações, em comarcas onde você tem mais de um defensor, a gente consegue. Mas naquelas localidades onde tinha só um defensor,
Às vezes a gente tem defensores ali na regional que faz esse papel, mas ainda não consegue fazer de maneira efetiva, assim, não efetiva, mas de maneira institucionalizada, que é o que a gente vai fazer com a criação do núcleo. E sob o ponto de vista da instituição, vamos supor que a defensoria tenha pessoal suficiente, que um atende o acusado, o outro atende a vítima. Não existe uma incompatibilidade dentro da defensoria? Como é que se lida com isso? Um conflito de interesse? Como é que se trabalha isso? Isso é muito natural, assim, porque ali a gente tem cada um representando o seu papel e representando a sua parte. Nós temos muitas situações em que a Defensoria Pública está atuando pelos dois lados, né? A instituição, mas o defensor público, ele pega a defesa e vai fazer a defesa daquela pessoa, e o outro defensor faz a defesa da outra pessoa. Então a gente não tem nenhum problema com relação ao conflito de interesses. O que eu não posso é ter a mesma pessoa fazendo a dupla defesa. Isso nem é permitido legalmente, né? Só que pessoas diferentes, isso é plenamente possível. A gente porque assim, se eu falo que a defensoria é uma instituição para poder atender as pessoas em situação de vulnerabilidade, eu tenho ali num processo de família, as duas partes são pobres, como que a gente vai fazer? A Defensoria Pública precisa atender, só que eu preciso ter membros, cada um no seu quadradinho, fazendo a defesa daquelas pessoas. Então, assim, sim, é possível fazer isso. Infelizmente, nosso tempo já estourou, mas eu preciso que a senhora fale um pouquinho do projeto Meu Pai Tem Nome, essa atuação no sentido de buscar garantir que a criança tenha um registro civil correto, decente. Como é que é isso? Né? Esse é um trabalho bem interessante. Esse ano vai acontecer no dia 16 de agosto, mas, na verdade, a grande ação que a gente chama do dia D, onde a gente faz as sessões, principalmente de conciliação, né, de acordo entre as partes, para que não só a questão da paternidade, da inclusão no registro de nascimento, mas também a própria responsabilidade desse pai, né? Tudo que é afeto a essa paternidade. Então, no dia 16 de agosto, só que ao longo do mês de agosto, a gente faz essa ação, porque a gente faz a coleta do exame do DNA, né, do exame, para poder fazer o exame. Então a gente faz a coleta, a gente encaminha para poder fazer o exame, tudo isso gratuito pela Defensoria Pública. Então a pessoa ela não vai pagar nada, né, ela vai procurar a Defensoria Pública, vai manifestar o seu interesse, e a gente tem alcançado muitos números muito interessantes e muito bons, né, de ter aí essa inclusão de cidadania, porque isso traz dignidade para a criança, né? E a gente já atendeu até situações. No ano passado a gente teve um senhor ele tinha, salvo engano, 80 anos e fez o reconhecimento de 5 filhos ou 6 filhos, que já tinham filhos, netos, sem constar o nome do pai, sem constar o nome do avô paterno, né, do avô, enfim. Então, assim, é um trabalho bastante interessante que esse ano, todos os anos acontece no mês de agosto. Esse ano o nosso dia D vai ser no dia 16 de agosto. Muito bem. Agradeço muitíssimo a sua participação. Foi uma entrevista belíssima, que a gente falou de assuntos muito relevantes. Parabéns, mais uma vez, parabéns pelo trabalho da Defensoria, parabéns a todos os defensores, porque, de fato, não é fácil, né? Vamos dizer que a Defensoria parece que é o patinho feio do sistema de justiça, né? Quer dizer, é o mais pobre, com menos recursos, etc., mas que não abre mão da luta. Então, parabéns pelo esse esforço, parabéns pelo comprometimento. Um grande abraço para a senhora. Pode fazer as suas considerações finais para eu me despedir aqui dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Eu agradeço novamente, né? Eu sempre falo que é uma alegria falar do nosso trabalho, falar da instituição, falar da Defensoria Pública. A gente gosta muito do que faz, a gente ama o que faz, então, assim, às vezes a gente até extrapola os tempos aí nas entrevistas, porque fica muito empolgada. Sempre me colocando à disposição, né? As portas estão abertas aí para qualquer outra oportunidade. A gente está aqui falando um pouco sobre o nosso trabalho. Muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante
quanto esta com a defensora Luziane Castro. Um grande abraço a todos.